E se a história de uma das figuras mais poderosas que o mundo já viu fosse contada não por um historiador, mas por um mestre da aventura? Pois é isso que vamos explorar hoje. Napoleão Bonaparte, mas pela ótica de Alexandre Dumas, o mesmo autor de Os Três Mosquiteiros. Então, vamos nos preparar para uma história com uma boa dose de romance e drama. Essa frase do Dumas, olha, é a chave para a gente entender a nossa jornada aqui. Para ele, os fatos sobre Napoleão não eram o ponto final, mas sim o começo. Era o tal do prego, onde ele ia pendurar um retrato épico e profundamente humano do imperador. E é aqui que a conexão fica bem pessoal. O pai do Alexandre Dumas foi um dos generais do Napoleão. Isso quer dizer que o que a gente lê não é só história, é quase uma história de família, sabe? Com um acesso, uma perspectiva que nenhum outro biógrafo poderia ter. Então, por onde o Dumas começa essa saga toda? Ele leva a gente lá pro comecinho, pintando Napoleão não como um francês destinado à grandeza, mas como um forasteiro, um cara impetuoso de uma terra que tinha acabado de ser conquistada. A trajetória do Napoleão já começa, sabe, com essa sensação de não pertencer. Imagina só, ele nasce na Córcega, que mal tinha se tornado francesa, e com 9 anos é enviado para a França. Ele está em solo francês, mas ele não é, de verdade, francês. Essa tensão toda entre a identidade corsa dele e o destino francês é o que vai definir tudo desde o início. O Dumas nos pinta o retrato de um jovem que era um verdadeiro pária. Sem conseguir falar a língua dos colegas, o Napoleão se refugiava nos livros e nos próprios pensamentos. É nessa solidão meio que forçada que, segundo Dumas, ele forja aquela autossuficiência e o foco implacável que, mais tarde, o levariam ao poder. E o mais fascinante é que, nesse mundo solitário dele, a gente já começa a ver os primeiros lampejos do gênio, né? Ele não estava só brincando. No pequeno jardim dele, Dumas nos conta que ele organizava pedras como se fossem exércitos, dando patentes e planejando manobras complexas. E essa imagem ilustra de uma forma brilhante como os jogos de infância eram, na verdade, ensaios para o futuro. Quando a neve cobriu tudo, ele não viu um problema, mas uma oportunidade. Organizou os colegas para construir e atacar fortalezas de neve. Ele já era um comandante nato, liderando homens antes mesmo de ser um. E esse sentimento de ser um estrangeiro, nossa, era algo visceral para ele. Nessa citação, ele fala de Pasquale Paoli, o líder da resistência da Córcega. Para o jovem Napoleão, a França não era a pátria, era a conquistadora. E ele via a participação do pai nisso como uma traição. E essa ambição toda, ela já estava ali, sabe? Só esperando a chance de explodir. Dumas nos presentia com este diálogo que é quase profético. Enquanto o irmão sonha em ser um simples rei, a mente de Napoleão já operava numa escala totalmente diferente. Uma escala imperial. Toda essa ambição guardada precisava de um palco, né? A Revolução Francesa forneceu o caos. E no cerco de Toulon, Napoleão encontrou sua oportunidade. Foi ali que o gênio militar daquele jovem capitão se revelou para o mundo. Olha só o contraste. De um lado, o plano do general no comando, um ataque frontal, bruto, meio sem pensar. E do outro, a genialidade do Napoleão. Ele aponta para um único forte e diz: Toulon está aqui. Ele entendeu que a chave não era a força, era a estratégia. A guerra é um jogo de xadrez e não de damas. E o plano dele funcionou com uma perfeição que era até assustadora. Ao tomar aquele forte, ele tornou a posição da poderosa frota inglesa insustentável. Resultado, eles foram forçados a abandonar o porto. Vitória total para a República. E, de repente, o nome daquele oficial corso desconhecido estava em todas as bocas em Paris. A recompensa foi, uau, imediata e impressionante. Em apenas 12 dias, ele pulou de capitão para general de brigada. Aos 24 anos, um estrangeiro da Córcega se tornava um dos generais mais jovens da França. A ascensão meteórica que definiria a sua lenda tinha acabado de começar. A seguir, vem o capítulo que realmente cimentou o nome dele na história, a Campanha da Itália. Foi aqui que ele pegou um exército em farrapos, faminto, desmoralizado, e o transformou numa força que faria a Europa inteira tremer. O cenário que ele encontra quando chega é desolador. Um exército em frangalhos, generais que não botavam fé nele e os cofres vazios. Mas Napoleão não ofereceu dinheiro. Ele ofereceu algo que valia muito mais: a promessa de glória, de honra e das riquezas da Itália que esperavam do outro lado dos Alpes. Foi na Itália que ele provou que não era só um gênio da estratégia, mas também um líder corajoso. Na Batalha de Lodi, ele pessoalmente ajudou a posicionar um canhão debaixo de fogo intenso.
Seus soldados veteranos, maravilhados com aquilo, passaram a chamá-lo de o Pequeno Cabo, um termo de profundo afeto e respeito por um general que lutava lado a lado com eles. Os resultados foram assim estonteantes, como dá para ver aqui. Parem para pensar na escala disso. Em pouco mais de um ano, ele não só venceu, ele aniquilou 6 exércitos austríacos diferentes enviados contra ele. Capturou 150 mil prisioneiros, mais de 1.000 canhões, ele forçou reinos inteiros a se renderem. A Europa não estava só chocada, estava apavorada com a velocidade e a ferocidade desse novo general. Mas a maior inovação dele talvez tenha sido econômica. Pela primeira vez na história moderna, um exército em campo financiava o próprio governo em casa. As riquezas da Itália fluíam para Paris. Napoleão não estava apenas vencendo batalhas. Ele provou que a guerra nas mãos dele podia ser imensamente lucrativa. E com vitórias tão esmagadoras, que é claro que a ambição do Napoleão evoluiu. Ele já não se via mais só como um general a serviço de um governo, mas como a própria personificação do destino da França. E é aqui que o general começa a se transformar em estadista. Ele para de seguir ordens de Paris. Pelo contrário, ele as ignora, negociando diretamente com reis e com o Papa. O governo francês percebe, tarde demais, que o poder real já não estava mais em Paris, mas sim na tenda de campanha do seu general, lá na Itália. E essa citação aqui, nossa, ela revela o tamanho da visão dele. Conquistar a Itália, derrotar a Áustria, para Napoleão isso era um mero aquecimento. Seus olhos já estavam no horizonte, no Egito, na Índia, seguindo os passos dos grandes conquistadores da antiguidade, como Alexandre e César. O homem que o Dumas retrata é alguém cuja ambição simplesmente não conhecia fronteiras, nem geográficas, nem históricas. A Europa era pequena demais para os sonhos dele. Ele buscava um palco mundial, um legado que ecoasse através dos tempos. O resultado é essa obra fascinante, uma história que faz a gente se perguntar, quando lemos o Napoleão de Dumas, será que estamos vendo o homem como ele de fato foi? Ou será que estamos testemunhando o exato momento em que um homem vira um mito pelas mãos de um dos maiores contadores de histórias que já existiu?